Olá, confira os destaques de hoje do seu bolso. Nordeste expande vendas para o mercado internacional. Produção cresce, mas emprego recua na indústria. Procurador pede a suspensão da lei da terceirização. Preços de imóveis comerciais continuam em queda. Exportações de bebidas do Ceará registram alta. O seu Jornal Econômico está começando. O segmento industrial do Ceará registrou expansão de 109% nas vendas ao exterior. Os principais produtos comercializados em 2017 são as placas de aço. As exportações de produtos industrializados nordestinos registraram um aumento de 35% neste ano, até maio, em relação ao igual período do ano passado. Nos primeiros 5 meses de 2017, as vendas da produção industrial para o mercado internacional registraram 5 bilhões 240 milhões de dólares. Somados aos produtos não industrializados, as empresas da região exportaram 6 bilhões 640 milhões, valor 30% maior do que em 2016. As informações são de um levantamento realizado pelo órgão de pesquisas do Banco do Nordeste. O segmento industrial cearense registrou expansão nas exportações de 109% neste ano. O estado já vendeu 824 milhões e 300 mil dólares a outros países. Os principais produtos exportados são as placas de aço produzidas pela Companhia Siderúrgica do Pecém, que alavancaram a movimentação de cargas através do terminal portuário desde o segundo semestre do ano passado. As placas já foram exportadas para diversos países espalhados em 4 continentes: Ásia, Europa, Américas e África. Para este ano, a empresa estima exportar cerca de 2.899.000 toneladas de placas de aço, com previsão de faturamento de mais de 1 bilhão de dólares. A operação da Companhia Siderúrgica do Pecém impacta positivamente a balança comercial do Ceará. Uma ação direta foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra a lei da terceirização. Em mais um ato que contraria o governo, o procurador argumenta que há ilegalidade na recente mudança de regras no mercado de trabalho e pede a suspensão das normas. A documentação foi recebida pelo Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes será o relator do processo. No pedido, Janot argumenta que houve descumprimento de uma solicitação do Executivo de retirada da pauta do projeto que serviu de base para a lei. O procurador-geral avalia ainda que a ampliação dos contratos temporários violam itens da Constituição. Apesar do emprego continuar em queda na indústria, o índice subiu em relação ao mês passado. Já a produção cresceu de forma expressiva na comparação com maio de 2016. No Brasil, a produção industrial cresceu em maio, alcançando 53,8 pontos, mas o emprego no setor continua em queda, registrando um índice de 48,1 pontos no mês passado. As informações foram divulgadas pela Confederação Nacional da Indústria. Os indicadores variam de 0 a 100. Resultados acima da linha divisória dos 50 pontos indicam melhora no cenário, enquanto abaixo indicam piora. Apesar do emprego continuar em queda, o índice subiu em relação ao mês passado. Já a produção cresceu de forma expressiva na comparação com maio de 2016, quando estava em 45,5 pontos, bem abaixo da linha divisória. A CNI informou ainda que a utilização média da capacidade instalada da indústria ficou em 66% em maio, 3 pontos percentuais acima do que foi registrado em abril, o que sinaliza queda na ociosidade do parque industrial. Os estoques ficaram dentro do planejado pelos empresários. Na avaliação da entidade, a reação em maio pode ser devida à alta quantidade de feriados no mês de abril e não a uma efetiva recuperação do setor. Também, de acordo com o levantamento, os empresários da indústria ainda mostram pouca disposição para investir. O indicador de intenção de investimento ficou em 46,5 pontos, acima dos 41,2 registrados no ano passado, mas abaixo da linha divisória dos 50 pontos. Nesta terça-feira, o dólar fechou em alta de 0,52%, cotado em R$ 3,31 na venda. Na segunda, a moeda caiu 1,13%, no maior recuo desde 19 de maio. O euro também terminou a sessão em alta de 1,94%, valendo R$ 3,75. Já a Bovespa fechou em queda de 0,82% aos 61.675 pontos. A baixa foi influenciada pelo desempenho das ações do Banco do Brasil, que caíram mais de 3%.
Os papéis do Bradesco, do Itaú Unibanco e da Petrobras também fecharam em queda. O índice de confiança do comércio da Fundação Getúlio Vargas recuou em junho e retornou ao nível de março. A queda ocorreu em 8 dos 13 segmentos pesquisados e foi determinada tanto pela piora do índice de situação atual como pelo de expectativas. A redução da confiança do comércio, segundo a Fundação, foi bastante influenciada pelo aumento da incerteza política a partir de 17 de maio. Já as expectativas dos revendedores de bens duráveis mantiveram em junho a fase ascendente, sustentada pela melhora das vendas após a liberação de recursos das contas do FGTS e pelo otimismo com a tendência de queda dos juros. Os investidores de imóveis comerciais continuam registrando perdas no país. Em relação às vendas, maio foi o 19º mês seguido com queda nos preços anunciados. Os preços médios para novos contratos de aluguel e venda de imóveis comerciais continuam em queda no país. Em maio, o recuo em 12 meses do valor médio de venda foi de 4,17%, representando uma queda real de 7,5%. Já os preços dos aluguéis caíram 5,82%, ou 9,09%, considerando a inflação. No caso dos imóveis comerciais à venda, foi o 19º mês seguido de queda dos preços anunciados. Já os preços de locação estão em queda desde julho de 2014. Nos 5 primeiros meses de 2017, o preço de locação e venda de imóveis comerciais também registraram recuo de 0,24% e 0,48%. Entre abril e maio, a queda foi de 0,49% nos preços de novos contratos de aluguéis e de 0,43% nos de venda. A pesquisa da FIPE, em parceria com o portal Zap, considera apenas os preços anunciados dos imóveis e não o valor final da negociação. No caso dos aluguéis, os contratos já em andamento são geralmente ajustados pelo IGPM, da Fundação Getúlio Vargas. Ainda de acordo com o levantamento, os investidores desses pontos seguem registrando perdas. Considerando os preços de venda de imóveis comerciais, o Rio de Janeiro se destaca como a cidade mais cara. Enquanto o preço médio entre os locais pesquisados é de R$ 9.895, no Rio o valor chega a R$ 10.937. Já os valores para locação são maiores em São Paulo. A capital paulista tem valor médio de R$ 45 por metro quadrado, enquanto a média de todos os locais pesquisados é de R$ 42. Os gastos de brasileiros no exterior fecharam próximo de 1 bilhão e 500 milhões de dólares em maio, no maior valor para o mês desde 2014. A informação é do Banco Central. O montante ficou 34% acima do registrado em maio de 2016. No acumulado do ano, as despesas no exterior ficaram em 7 bilhões 295 milhões de dólares. Já as receitas de estrangeiros no Brasil somaram 2 bilhões 682 milhões. Com os resultados, o saldo de viagens internacionais fechou o período com déficit de mais de 4 bilhões e 600 milhões de dólares. Os sucos de frutas ficaram no topo das vendas externas do Ceará no segmento de bebidas. Os principais países de destino foram Estados Unidos, Canadá e Argentina. No Ceará, o setor de bebidas registrou um aumento de 46% nas exportações no acumulado do ano até o mês passado. Em 2016, as vendas ao exterior do setor somaram um pouco mais de 22 milhões de dólares. Somente entre janeiro e maio deste ano, o volume já atingiu o patamar de 32 milhões 180 mil. As informações fazem parte de um estudo setorial elaborado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Ceará. Os principais produtos exportados em 2017 foram os sucos de frutas não fermentados sem adição de açúcar, com um volume de 28 milhões e 80 mil dólares. Os países de destino das exportações cearenses foram os Estados Unidos, Canadá e Argentina. No ranking nacional, o Ceará é o segundo estado que mais exporta produtos deste setor, ficando atrás apenas de São Paulo. Já as importações também tiveram alta de 22%, passando de 4 milhões 380 mil para 5 milhões 350 mil dólares. O saldo da balança comercial foi positivo, com crescimento de 52%. O estudo mostrou também que, mesmo com o resultado das exportações, a participação do setor de bebidas na balança comercial do Ceará, no acumulado do ano, caiu, passando de 5,58% para 3,9%. Na última edição, o levantamento revelou que as exportações cearenses apresentaram, em maio,
uma taxa de crescimento de 117,2% em relação ao mês anterior, alcançando 205 milhões e 400 mil dólares. O mercado brasileiro de computadores voltou a crescer no primeiro trimestre, depois de 5 anos de resultados negativos. Entre janeiro e março, foram vendidas 1 milhão e 100 mil máquinas, sendo 5% a mais que no mesmo período de 2016. O crescimento não era registrado desde 2012. Os dados mostram que do total de aparelhos vendidos no período, 405 mil unidades foram desktops e 701 mil foram notebooks. Os computadores destinados ao consumidor representam 65% do total, enquanto o segmento corporativo foi responsável pela compra de 35% das máquinas. O preço médio nos 3 primeiros meses do ano foi de R$ 2.141, sendo 22% menor em relação ao registrado no primeiro trimestre de 2016. A nossa edição de hoje do Seu Bolso está terminando. Lembrando que você pode se comunicar conosco por e-mail ou pelo WhatsApp. Obrigado pela companhia e até amanhã.